Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. O Senhor é o pastor que nos reúne em sua casa para nos enriquecer com a felicidade e o bem que só Ele pode nos proporcionar. O defensor de nossa vida nos conduz por caminhos retos e seguros, dispostos a formar a nova humanidade por Ele reconciliada. Saciemos nossa fome de justiça e fraternidade, atendendo ao seu convite: vinde e descansar. E descansai. Cantemos. Gostaria de acolher a todos com suas respectivas intenções. Por isso, baixe um pouquinho a sua cabeça agora. Qual é a sua reta intenção para esta sagrada Eucaristia? Você que nos acompanha em casa, você pode colocar também nos comentários a intenção para esta Santa Missa, que agora iniciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito sejais, Senhor. No início desta Santa Eucaristia, neste domingo, dia do Senhor, reconciliemo-nos com Deus, clamando a sua misericórdia infinita. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações piedade.
Deus Pai de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Uma vez que recebemos a misericórdia infinita do Senhor, elevemos a Ele o nosso hino de louvor. Cantemos. Ó Deus, seja generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Acolhamos a palavra que nos reúne em torno de Jesus, nosso pastor. Com compaixão, ele orienta nossa vida, apontando-nos o caminho da verdadeira paz que supera toda divisão.
Leitura do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel: aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores, que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer o descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem, onde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem, onde seguir. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem, onde seguir-me. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem, onde seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem, onde seguir-me. Felicidade de todo bem, onde seguir-me, por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem, onde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem, onde seguir-me. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos. Pelo sangue de Cristo, Ele, de fato, é a nossa paz.
Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu o sangue com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a parte do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. E é graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minhas ovelhas escutam minha voz estão a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem, onde seguir-me. Palavra de Deus para nós. Quem depois tiver a oportunidade de pegar toda a liturgia desse 16º domingo do tempo comum, faça. Pegue os textos sagrados, Jeremias, Salmo 22,
e a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. Sabe por que o padre está fazendo essa proposta? Porque os textos de hoje nos mostram o cuidado de Deus para conosco. Deus cuida de nós. Deus nos alimenta da maneira correta, nos conduz da maneira certa e sempre faz com que saibamos compreender a sua vontade. A reflexão desta manhã, ela vai se pautar muito na primeira leitura, porque é uma experiência do povo do antigo Israel. O profeta Jeremias estava vivendo uma época em que, e o autor sagrado faz essa colocação muito interessante, de maneira muito bonita, ele vai dizer: Deus irá pegar o restante daqueles que ainda sobraram, vai juntá-los e formar um novo povo. Talvez essa mensagem ela passe despercebida, mas se a gente tiver em consideração que a comunidade de Israel, eles estavam passando por tantos problemas, tantas dificuldades, e já não tinham pastores que estivessem à disposição de guiar aquele povo, ou aqueles que estavam já estavam tão acostumados que optaram não mais orientar adequadamente o povo. E qual é o resultado disso? A comunidade começa a se dispersar, se dividir. E vocês sabem quem são o resto de Israel, que o autor sagrado faz uma pequena pincelada? São chamados anauíns. Quem estudar a palavra de Deus no Antigo Testamento vai ver que os anauíns era chamado o resto de Israel. E é exatamente dos anauíns que vem Nossa Senhora. O restante, bem cuidado, e aí depois, devidamente orientado, geram o povo de Deus. Isso dentro de uma teologia, dentro de uma compreensão da nossa igreja, é tão significativo, meu povo, que às vezes, por passar despercebido, é até um erro nosso de não compreender tamanha verdade. Aí nós vamos agora, isso foi só um fato histórico para você entender alguns termos colocados no profeta Jeremias. Agora nós vamos de acordo com a nossa compreensão sobre o texto. Primeiro ponto: ai de vós, pastores, que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho. A maior função do pastor é orientar o seu rebanho. Rebanho que fica disperso é porque o seu pastor ficou despercebido. Já perdeu a noção da função que ele exercia. Nosso Senhor, nesse texto sagrado, faz uma comparação muito bonita com o profeta Jeremias. Ele vai dizer que, mesmo aqueles que não foram devidamente orientados, ainda assim, depois de desgarrados, vão se unir para um propósito maior. Eu vos enviarei pastores de acordo com o meu coração. Tem uma carta de São João Paulo II, agora santo, à época Papa João Paulo, e ele fala exatamente isso aos sacerdotes, os sacerdotes que estão no processo de formação. A carta é: dar-vos-ei pastores da Bogomes. E é interessante porque nesse texto São João Paulo II ele vai falar de uma coisa muito bonita para os futuros sacerdotes, para os futuros pastores. Ele vai falar daquilo que é mais precioso, que é o cuidado. Porém, o pastor tem que cuidar de si para poder cuidar bem do rebanho. E onde é que nós vemos essa preocupação de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje? O padre vai só dar uma pequena pincelada, porque essa será a reflexão de hoje à noite. Mas olha só a preocupação de Jesus. Os apóstolos chegaram todos entusiasmados
porque nós ensinamos, porque nós pregamos, porque nós curamos. Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso. Às vezes passa em nossa mente que aquilo que nós muito fazemos é o que realmente vai dar resultado para a nossa salvação. Quando eles se empolgaram dizendo isso, qual foi a resposta de Jesus? Pois agora vocês precisam de ir descansar. Vão para um lugar deserto. Aquela empolgação toda iria acabar. Mas quando nós criamos uma relação de intimidade com Deus, nós permanecemos. É semelhante, por exemplo, a tantos santos na igreja. Madre Teresa de Calcutá. Quando certa feita, uma das suas irmãs religiosas, com preguiça de rezar e com uma vontade enorme de muito trabalhar, chegou para Madre Teresa e disse: irmã, nós temos que atender muitas pessoas e nós estamos tendo muito tempo de oração. Vamos diminuir o tempo da oração para a gente poder atender mais pessoas ainda. E Madre Teresa de Calcutá diz assim: pois se nós temos muito fazer, nós vamos aumentar o tempo da nossa oração. Porque o que sustenta a nossa missão é a nossa relação com Deus. Ativismo, ele nem sempre corresponde àquilo que de fato nós precisamos fazer, meu povo. Sabe, às vezes, tem pessoas em nossa vida que elas entram em nossa história e com uma simples palavra elas conseguem mudar todo o direcionamento da nossa história, para bom e para ruim. Vocês sabem disso. Você está bem, você recebe uma mensagem, uma notícia, aquilo pode acabar com o teu dia. E do contrário, você está muito mal e de repente você recebe uma mensagem de entusiasmo, você já se sente renovado. Portanto, às vezes nós precisamos de pequenas situações para poder modificar o dia das pessoas. A grande pergunta para nós é o seguinte: o que nós temos manifestado para as pessoas que convivem conosco? É óbvio que, diante desse texto, nós corremos o risco de encarar os pastores somente como sacerdotes. Mas não está voltado só para os sacerdotes. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, diz a palavra de Deus. É interessante que saibamos que todos nós somos chamados e convocados a conduzir o rebanho que Deus nos confiou. Que na sua casa pode ser a sua conduta com seus irmãos, com seus pais, para quem é casado, com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Deus suscita no nosso coração esse desejo de cuidar das pessoas. Pai, e como seria então uma das maiores maneiras de cuidar bem das pessoas? É agir por elas? É impor aquilo que elas precisam fazer? A última frase do Evangelho vai nos ensinar, pelo menos a partir de Jesus. Você pode ter outras referências, mas para quem quer ter a referência de Jesus, olha só o que é que Jesus nos ensina. As últimas frases do Evangelho de hoje. Jesus chegando, viu aquela multidão, sentiu compaixão. E diz o texto sagrado: são como ovelhas sem pastor. E o que foi que nosso Senhor começou a fazer? Diz o autor sagrado: começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começou a orientar as ovelhas desgarradas. Jesus começou a conduzir aquilo que o salmista nos propôs hoje. O
Senhor é o pastor que me conduz. Uma outra reflexão para essa frase será: eu tenho buscado ser conduzido por Jesus. Jesus tem sido a minha referência. A palavra de Deus tem sido alimento para a minha alma. A minha oração, ela está eficaz. Eu tenho rezado e buscado ser orientado a partir da palavra de Deus. Ou o que é mais precioso ainda, quando eu absolvo a palavra de Deus, eu tenho testemunhado para os meus irmãos. Qual é o evangelho que eu tenho levado aos meus irmãos? É o evangelho das muitas palavras ou do bom testemunho? O Senhor é o pastor que nos conduz. E nós bem sabemos que o pastor, ele vai orientando, conduzindo, mas quando as ovelhas já estão acostumadas com ele só vai no caminho e volta. Algumas delas nem precisam mais do pastor, porque elas já sabem, inclusive, a hora de ir para o pasto e a hora de voltar. E vão sozinhas já, porque foram orientadas, ensinadas, conduzidas. Às vezes, quando eu vou para a zona rural, quando eu estou indo, é exatamente o horário em que os animais começam a voltar para o curral. A gente olha para um lado, olha para o outro e só vê os animais voltando. Foram bem ensinados. E há quem diga, às vezes em tom de brincadeira, às vezes em tom mais sério, e há quem diga, é melhor ensinar animal, cara, do que gente. Porque animal você orienta e ele faz direitinho. Gente não, você orienta e continua teimoso. Verdade, nós somos muito teimosos. Teimosos com aquilo que Deus nos orienta, teimosos com aquilo que deveria ser motivação para a nossa salvação. Somos teimosos, mas Deus não desiste de nós. O melhor é isso: Deus não desiste de nós, porque Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele quer orientar, conduzir. Por verdes pastagens, Ele irá nos orientar, nos conduzir. Meu povo, que toda a liturgia de hoje nos faça mergulhar nesse mistério de amor. E daí então entendermos 3 termos colocados na segunda leitura. O primeiro, diz o autor sagrado, ele é o autor da paz. O segundo, diz o autor sagrado, ele é autor da unidade. E o terceiro, reconciliai-vos com Deus. Aquele que busca Deus tem paz no seu coração, mesmo quando tudo ao seu redor é tormenta. Aquele que busca Deus, mesmo quando a inveja, o ciúme, a fofoca orientam para outro fim, ele ainda se mantém na unidade. Aquele que busca Deus, mesmo quando cai, está humilde o suficiente para poder reconciliar-se com Deus. Peçamos a Deus esta graça, meu povo. Repito, que riqueza! Eu passaria um monte de tempo aqui falando com vocês sobre a riqueza da experiência desses textos de hoje, porque são textos belíssimos, profundos, sagrados. Mas por hora é interessante que apenas esses pontos sejam elencados, para que assim nós saibamos pegar aquilo que será forte para nós e tentar rezar ao longo da semana com a palavra, com a instrução, com aquilo que Deus nos permite ser conduzido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora professar a nossa fé com você também que está em casa nos acompanhando e rezando conosco. Rezemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Iluminados pela palavra de Deus, elevemos agora a Ele as nossas preces e os nossos pedidos. Após cada súplica, rezemos: Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós sois o pastor que nos conduz. Guiai a liderança da igreja, para que sejam fiéis ao Evangelho e levem esperança e otimismo ao povo desorientado. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós suscitais pastores para apacentar o vosso povo. Iluminai a consciência dos governantes, para que seus atos e decisões se norteiam pela ética e pela justiça. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós tiveis compaixão da multidão, ovelhas sem pastor. Abençoai e fortalecei os grupos e organizações que se dedicam aos abandonados e empobrecidos, especialmente atingidos pela pandemia. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós convidastes vossos seguidores a descansar, despertai nos trabalhadores a consciência sobre o valor do descanso semanal e dai-lhes a graça de desfrutar do próprio trabalho. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós que sempre escutais os vossos fiéis, acolhei a prece que está no coração de cada um. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Acolhei, Senhor, a esses pedidos, aqueles que cada um traz em sua mente e em seu coração, aqueles que são postos também nos comentários. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o nosso ofertório. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança. Santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever darmos graças, é nossa salvação darmos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegado a peregrino dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Pela lei do homem concebido do Espírito Santo, e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida.
Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebra agora, ó Pai, a memória da nossa redenção. Anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da sua glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo Vasconcelos, os bispos do mundo inteiro, presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar e aqueles que nos acompanham, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também, Senhor, os que morreram na paz do vosso Cristo, as intenções da urna de oração, aos vossos amigos e familiares já falecidos, as vítimas do Covid-19, vítimas da violência, vítimas do câncer, e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos, Santo Antônio, padroeiro desta comunidade, possamos alcançar a herança eterna do vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a nossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
apareceis junto ao povo, que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria de comunicar que nós retomamos os atendimentos nas quartas e quintas, lá na igreja. Não estão acontecendo na secretaria, porque nós queremos evitar um número muito grande de pessoas na secretaria. Mas nós temos lá na igreja, os dois padres ficam atendendo. Essa semana passada, nós estamos iniciando, o padre vai ficar sozinho, porque o padre Josifão vai estar com os seus familiares. Mas nós retomamos. A dona Terezinha tinha, inclusive, pedido o padre para ir aqui no idosa. E após a missa, o padre já está com alguns afazeres. Nós estamos com a sequência de batizados, o padre Josifão vai para a zona rural. E depois nós temos já algumas unções e bênçãos, todas agora ainda pela manhã. Então, em função disso, não será possível. Mas nós comunicamos também, inclusive esta semana, nós estamos nos organizando para termos um encontro com os ministros, para retomarmos a partir das confissões com os idosos e depois aqueles que se sentirem à vontade para ficar recebendo a Sagrada Eucaristia. Porque tem alguns ministros que já estão se disponibilizando e alguns idosos que já estão sentindo falta por todo esse período que nós passamos sem realizar essa atividade. Tudo em vistas do momento da pandemia. Nós não vamos voltar definitivo. Somente alguns ministros que se sentirem à vontade vão retomar essa atividade. Aqui na capela, na próxima terça-feira, nós teremos o texto das mulheres, quinta, texto da misericórdia, e todos os sábados a comunidade se reúne para celebrar e rezar o ofício às 3 horas da tarde. Todo dia 12, nós temos o texto das crianças. E lembrando que dia 13, nós estamos retomando as missas aqui na comunidade. Dia 13, ao meio-dia, lá na Igreja Matriz, e às 18 horas, nós celebramos aqui na Capela de Santo Antônio. Desde já, sintam-se motivados a rezar conosco. E a você que é dizimista, muito obrigado por você sustentar essa obra de evangelização. Você que ainda não é dizimista, você pode pegar informação com a coordenação, com o conselho. Por que o Padre está falando de dízimo hoje? Ontem a Diocese celebrou em honra a todos os dizimistas da Diocese. O mês de julho, nós rezamos de maneira muito especial pelos dizimistas na Diocese de Sobral. É um mês voltado em oração para os dizimistas. Então você que já é, muito obrigado. Você que ainda não é dizimista e desejar conhecer essa proposta de evangelização, porque é com o dízimo que nós vamos mantendo a obra de evangelização e fazendo acontecer as reformas, as doações para os mais necessitados, os gastos que nós temos com a igreja, todo o investimento que é feito para a missão. Então, desde já, muito obrigado a você, dizimista. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, por intercessão de nosso padroeiro Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Mais uma vez eu quero fazer essa pergunta. Eu fiz logo no começo, quando nós começamos a celebrar aqui. Para o povo da comunidade das flores, não significa dizer que vai ficar definitivamente não. Mas vocês estão gostando desse horário, às 7 horas da manhã? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, repito, não significa dizer que vai ser definitivo. Mas pelo menos até as coisas irem se organizando, a gente vai continuar celebrando esses horários aqui na comunidade, tá bom? Abençoada semana para todos vocês, meu povo, e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.